Evangelho de João, capítulo de número 20, verso 1. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estava Simão Pedro e outros discípulos a quem Jesus amava e disse-lhes, e a igreja pode dizer junto: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles perguntaram, e a igreja pode também falar junto: mulher, por que você está chorando? Continue. Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Obrigado. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, e a igreja pode ler em voz alta juntos também: eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Ainda de pé, ore comigo, por favor. Acabamos de ler um trecho glorioso das Escrituras, nosso coração já está tomado de alegria e júbilo, e o Senhor quer nos falar. Então, abra seu coração à palavra de Deus. Ore comigo, por favor. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai nosso, estamos nesta manhã em júbilo e festa. Jesus ressuscitou. E glória a Deus. Os irmãos estão glorificando a Deus porque isso é digno de toda a aceitação, de que Jesus Cristo venceu a morte. Nesta manhã, que a Tua palavra fale aos nossos corações, nos encha de alegria, nos encha de mais júbilo, e que cantemos alegremente de que Jesus ressuscitou. Assim oramos em nome dEle. Amém. A igreja pode se sentar. O tema deste sermão é: eu vi o Senhor. Neste dia tão maravilhoso para todos nós cristãos, onde celebramos a vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, eu gostaria que você ficasse atento às palavras, de que você estivesse completamente absorto, envolvido nesta pregação,
já que teremos a mesa do Senhor, está aqui já disposta e será entre nós administrada. Irmãos, o capítulo de número 20 começa nos fazendo afirmações que o evangelista João não quer que tenhamos por apenas detalhes do texto. O evangelista João, ele quer que nós olhemos para algo em que todo o seu evangelho é discorrido de forma mais ampla. Observe o texto bíblico no verso 1. No primeiro dia da semana. Na sua Bíblia está assim, não? No primeiro dia da semana. Se você depois, em casa, examinar, os 4 evangelhos falam sobre isso. Eles dizem no primeiro dia da semana. Por que isso é tão importante? Qual é a dimensão que João quer nos dar ao trazer esta afirmação de que as mulheres foram ao primeiro dia da semana procurar em como poderiam trazer aromas, especiarias para que o corpo de Jesus fosse devidamente sepultado, como era costume, honrar os mortos. Mas o primeiro dia não é algo pequeno. O Evangelho de João, e eu já vou pedir que a Isabela coloque algo aqui, o Evangelho de João, ele tem um paralelo criacional muito grande. Como você já sabe, já estudamos isso esse ano, o Evangelho de João traz um paralelo com a própria criação. E eu gostaria que você pudesse perceber comigo, neste pequeno quadro que eu coloquei aqui, acho que está no slide, de que nós temos esse paralelo e ele não é feito à toa. Se você puder perceber, o livro de Gênesis traz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia da semana. A separação entre a luz e as trevas. O Evangelho de João traz um paralelo a isso, onde Jesus está em tudo isso. Olhe, em João 1, do 1 ao 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. No primeiro dia, onde Deus fez a separação entre luz e trevas, Jesus estava lá. E Deus escolheu o primeiro dia da semana para que das trevas a luz resplandecesse. E não é só João que faz esta memória das trevas à luz. Nós encontramos isso desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, como podemos ver nos textos bíblicos a seguir. Isaías 9. O povo que andava em trevas, falando sobre o Messias, viu grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. 2 Coríntios capítulo 4, verso 6. Porque Deus, que disse que das trevas, o que é? Resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. 1 de Pedro 2, 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E por fim, Efésios, capítulo 5, verso 14. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Isso aí é o final de João, que ficou aqui de sobra, perdão. Sabe o que você encontra aqui?
Você encontra a Bíblia trazendo o paralelo entre luz e trevas. Você encontra no livro de João, no Evangelho de João, isso acontecendo várias vezes. Você se lembra quando Nicodemos veio encontrar com Jesus? O evangelista diz assim: e era noite. Depois, quando Judas traz Jesus, depois da narrativa da traição, sabe o que está escrito lá no final? E era noite. Por que o evangelista faz isso? Porque ele traz representações daquilo que nós entenderíamos claramente como a luz e as trevas sendo separadas. No primeiro dia da semana, Jesus aponta para uma nova criação nele mesmo. Deus recria todas as coisas em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o primogênito dos mortos. Nele todas as coisas são recriadas. Isso é muito importante, isso é assombroso. Jesus nos chama das trevas à luz. A ressurreição representa o chamado dos mortos à vida. É ainda mais assombroso quando nós fazemos representações e vemos que o Evangelho de Mateus, por exemplo, capítulo 27, fala sobre isso. Olha agora esse texto aqui. Quando Jesus deu o seu último brado, o seu último suspiro, olha o que aconteceu. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos já falecidos ressuscitaram. E olha o final. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Os poderes foram abalados. A morte, ela não encontrou mais como sustentar o seu poder. O Jesus Cristo ressuscitar, vitória sobre a morte, nova criação. Isso é grande. A morte já não tem mais o seu aguilhão contra os santos. Esse texto aqui de Mateus, quando eu incluí no sermão, eu fiquei paralisado ao refletir sobre esta possibilidade, quando eles estavam vendo os mortos entrarem em suas cidades, vivos. Imagine isso, imagine você, está lá, no primeiro dia da semana, a Páscoa passou, o profeta foi morto, e as coisas se seguem, e de repente, mortos entrarem vivos no dia da ressurreição de Jesus. Imagine quando isso chegou aos ouvidos dos apóstolos, que também já estavam recebendo os relatos das mulheres. Imagine a criação sendo refeita em Cristo Jesus. Nesta manhã, se você consegue ver a grandeza disso, eu creio que sim, porque o Espírito Santo te mostra. Jesus Cristo nos, mais uma vez, faz lembrar de que Ele fez novas todas as coisas. De que nós, com nossos corações muitas vezes quebrados, cansados, nas vidas difíceis que levamos, imaginando que as coisas talvez não venham a melhorar, mas eu vou lhe dizer uma coisa, as coisas não somente vão melhorar, elas se farão novas. Todas elas. Todas as realidades difíceis e sofridas, novas, refeitas. Houve um abalo naquele dia, é um cenário arrepiante. E eu gostaria que você soubesse que não somente isto nos aponta a ressurreição, isso já é grandioso, a ressurreição de Cristo, a nova criação em Cristo. Em Êxodo capítulo 40, qual também coloquei aqui para que os irmãos vissem, depois que Deus disse todas as coisas a Moisés, e ele escreveu muitas delas, ou todas aqui o Senhor pediu, olha a fala de Deus para Moisés. Depois o Senhor disse a Moisés, no primeiro dia do primeiro mês, olha aí, que é justamente o primeiro dia da semana após Páscoa, arme o tabernáculo da tenda de encontro, ponha nele a arca do testemunho e cubra com véu. Ponha nele a mesa e coloque em ordem as coisas que estão sobre ela. Ponha nele também o candelabro e monte as suas lâmpadas. No primeiro dia da semana, comece a fazer o tabernáculo. O tabernáculo foi feito de novo. É o que João fala em João 1,14. E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Em Jesus Cristo, nós temos a nova criação
e o novo encontro de Deus com os homens. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Jesus. É ali que nós encontramos o Deus, o único Deus verdadeiro. E esta é uma manhã onde se celebra tudo isso. Se você perceber e ver no texto comigo, pode avançar, por favor, olhando o texto bíblico. A pedra tinha sido removida. Deve ser dramático para aquelas pessoas que não esperavam a ressurreição. A ressurreição não era um fato, senão escatológico final. É só você lembrar das palavras de Marta, de Maria. Sim, Senhor, Lázaro, nosso irmão, há de ressuscitar naquele último dia. Não havia uma perspectiva de ressurreição ali, naquele momento para Jesus. No final, sim, ali não. Então, quando o túmulo está removido, quando ela está olhando para os homens, os dois anjos, você percebe que ela nem sequer cogita a ressurreição. Ela não pensa nisso. Quando Jesus fala com ela e ela não percebe que é Jesus, ela pergunta, só me diz onde colocou, não precisa falar mais nada, só diz onde ele está. Mas o bom pastor, que chama pelo nome, e as ovelhas que reconhecem pelo nome, e ele só fez isso, né? Você vê o verso de número 16, ele só fala Maria, ele só chama pelo nome e ela já o reconhece. Isso é magnífico. Deus um dia nos chamará pelo nome. Da nossa morte ele vai nos chamar, ele vai chamar André, Cláudio, Emerson, Ana, Pamela, ele vai chamar pelo nome e os mortos ressuscitarão, chamados pelo nome. Isso é glorioso, isso é grande demais. Nós abriremos os olhos e veremos o Senhor, como Maria viu o Senhor aqui. Não está tão longe quanto parece. E todas as vezes que a mesa é posta, nós apontamos até que ele venha e nos chame. Os discípulos, óbvio, estão estarrecidos. Você percebe que eles estão perplexos e talvez não consigam unir essas duas coisas ainda. A ressurreição e a ressurreição agora de Jesus. Não, essas coisas não são cogitáveis. Se você puder avançar no texto, vai perceber o verso 18, central à nossa exposição nesta manhã. Dê uma olhada no verso 18. Então, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. As coisas que Jesus disse são: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Ele faz distinção em algum nível. Ele separa, é meu Pai, mas é Pai de vocês também. Isso gera distinção, mas gera associação também. O Pai de Jesus também é nosso Pai. E ele pede que Maria faça esse anúncio, porque este é um anúncio que ele havia feito também antes, que ele subiria para o Pai, iria para onde eles não poderiam ir. Se você reparar, os apóstolos incrédulos, Maria antes incrédula, agora viu o Senhor crédula. Mas o que acontece? Dê uma olhada aqui, verso 19. Caí da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancados, repare mais uma vez, ele ressalta o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de algum de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiverem, são retidos. Verso 24. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei.
Verso 26, passado 8 dias, que na contagem dos judeus conta com aquele dia também, ou seja, na outra segunda-feira, no outro primeiro dia da semana, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando a portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com você. Perceba, por favor, que existe algo grandioso aqui. A maneira como Deus escolheu que a ressurreição fosse anunciada foi feita de modo claro a Maria e aquelas mulheres. Os outros relatos do Evangelho falam que as mulheres estavam com ela também. Maria é o ponto central aqui dessa discussão. Ela representa aquela que digamos aqui, foi usada pelo evangelista para expor algo. Maria disse: eu vi o Senhor. Ela não era um testemunho tão crível, porque mulheres não tinham um testemunho tão crível assim. Elas não eram, digamos assim, as testemunhas mais valiosas no tempo delas. Elas não eram alguém que num tribunal ou diante de um juiz, elas seriam tão consideradas como testemunhas. Logo, se por isso ou não, ou por descrença ou por incredulidade, ela não foi crida. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas apontam de que todos não creram. Nós encontramos isso, mas eu gostaria que você pudesse perceber que o modo como Deus escolheu que a ressurreição fosse passada adiante, não foi aparecer para todo mundo que cresce em Jesus, foi para aparecer para um grupo específico de pessoas, e estas pessoas iriam crer. Repare que os apóstolos, eles não experimentaram, num primeiro momento, o que Maria experimentou. Maria experimentou ver o Senhor, e aí ela foi e disse: eu vi o Senhor. Os evangelhos apontam que eles não creram nisso, né? Se você puder ir comigo até Marcos, por favor, é só marcar a sua Bíblia onde você está. Se você for até Marcos, vai ver que a reprovação, a descrença, como nós vamos ver, não é só Tomé, mas é uma reprovação total. Marcos 16, verso 9. Marcos 16, 9. Acharam? Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no quê? No primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria, no qual tinha expulsado 7 demônios. Partindo dela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e chorando. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. No verso 14, dê uma olhada. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitados, incluindo os 2 homens no caminho de Emaús. Preste atenção. O modo como Jesus decidiu que a ressurreição seria colocada diante de outras pessoas é de que, quando ouvíssemos ela, nós crêssemos nela e falássemos para os outros como se nós mesmos tivéssemos visto, de tal certeza. Olha, Maria viu, ele ressuscitou. Depois Jesus apareceu aos apóstolos, mas antes ele mostrou o modo como nós cristãos hoje lidaríamos com este anúncio, passando-o à frente. Todas as pregações apostólicas tinham dentro do seu cerne a ressurreição. Eu entrei aqui hoje saudando os irmãos com a ressurreição. Eu e as crianças viemos pelo caminho cantando cânticos da ressurreição. Nós muitas vezes abordamos visitantes à noite e esquecemos de dizer: e Jesus ressuscitou dos mortos. Mas por que esquecemos? Não deveríamos. Eu gostaria de mencionar aqui Atos capítulo 10, verso 40. Acho que está aqui, né? Coloquei, Isabela, acho que sim, né? Deus ressuscitou Jesus, ao terceiro dia o fez aparecer, não a todo o povo, mas a nós que fomos escolhidos por Deus como testemunhas, que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Não a todo o povo. Esse relato é importante porque nós não vimos Jesus como eles.
mas devemos crer. O sermão dessa ceia é curto, e eu gostaria de terminar esses minutos agora, dizendo por que nós deveríamos dizer com tanta alegria: viram o Senhor ressurreto, nós cremos. Eu gostaria que você pudesse perceber aí mesmo em Marcos, a primeira coisa: Jesus censura duramente a não valorização do anúncio de quem viu Jesus. Nós devemos passar à frente: viram ele sim, viram ele ressurreto, viram ele totalmente vivo, e para várias pessoas. Eu acho que eu coloquei 1 Coríntios capítulo 15, Isabela, eu acho que eu coloquei sim. Olha o que Paulo faz mencionar quando anuncia o evangelho novamente aos coríntios. Olha o que ele diz: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Agora, olha o relato completo do evangelho. O relato dele consta as testemunhas oculares. E apareceu a Pedro, e depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria das quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois desse apareceu a mim, como um que nasceu fora de tempo. Paulo ressalta que Jesus ter aparecido vivo para as outras pessoas é parte do anúncio do evangelho, é parte do que nós devemos falar. Devemos dizer: Deus enviou seu Filho ao mundo para que nós fôssemos salvos. Os nossos pecados estavam em Jesus. E depois, para confirmar isso diante dos olhos de todos, ressuscitou dentre os mortos. Mas espera aí, deixa eu te contar. Naquele terceiro dia, no primeiro dia da semana, ele apareceu a um grupo de mulheres. No cair da tarde, daquele mesmo dia, ele apareceu a 10 dos 11 discípulos. Uma semana depois, ele também apareceu a um que achava que isso era uma alucinação. Nós precisamos anunciar que testemunhas oculares viram Jesus. Nós estamos aqui nesta manhã para dizer: viram ele vivo, ressurreto. E além deste importante detalhe, que não é detalhe, mas que é importante afirmação, nós temos em Tomé, e eu gostaria que você fosse até João, por favor, é só voltar para onde você já estava. Vá até João novamente. Você consegue ver uma diferença do verso 19 do capítulo 20 para o verso 26? Quando ele anuncia a paz, você consegue ver uma diferença? Na minha Bíblia está assim: que a paz esteja com vocês. E em seguida para Tomé diz: que a paz esteja com você. Ele diretamente aponta para Tomé. Ele está olhando para ele porque ele precisa crer. Tomé, claro, está estarrecido, e Jesus ressalta as mesmas palavras que Tomé disse. Você consegue ver? Olha o verso de número 25. Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão do lado dele, de modo nenhum acreditarei. Verso 27. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja minhas mãos. Estenda também a sua mão e põe o seu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ele pega as mesmas palavras que Tomé tinha colocado, coloca diante dele e creia. Mas por que nós devemos ser aqueles que anunciam a ressurreição com a boca cheia de palavras sobre isso? Jesus pronuncia nas suas últimas frases aqui no verso 29, ele anuncia a sua última bem-aventurança no ministério terreno. Ele diz assim no verso 29, e Jesus lhes disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados, ou seja, felizes, ditosos, são os que não viram e creram. Nós somos bem-aventurados se anunciarmos estas coisas, crendo nelas, e anunciarmos: sim, ele apareceu às mulheres, ele apareceu aos apóstolos, ele apareceu a Paulo, ele apareceu a 500 pessoas, ele vive. É
assim o anúncio cheio e completo. E Paulo sabia disso, e nós também sabíamos, os apóstolos souberam. Olha como Paulo tratava a ressurreição, Filipenses capítulo 3, verso 10 a 12, nesta última afirmação aqui textual. Olha só, se você puder ler comigo em voz alta, seria uma bênção. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Paulo foi conquistado para a ressurreição, tomado para a ressurreição dos mortos, e perseverava em adentrar as grandezas da ressurreição. Dia após dia, Paulo prescrutava as Escrituras, orava e se engajava na obra a fim de se ver cada vez mais densamente imerso na ressurreição de Cristo. Nós estamos nesta manhã de ressurreição. Nós estamos aqui para lembrar de grandes verdades. Nós estamos aqui para lembrar de que a ressurreição marca a nova criação. O primeiro dia da semana é a recriação de Deus em Cristo Jesus, das trevas à luz. Nós estamos aqui para lembrar das advertências de Jesus quanto a não crermos na ressurreição e mais, e não anunciarmos que outros viram Jesus ressurreto. E nós estamos aqui para buscar diante de Deus o poder da ressurreição. O poder que faz com que gente quebrada chegue aqui e, ao ouvir falar da ressurreição de Jesus mais uma vez, se sinta encorajada em encarar a vida, em pregar o Evangelho, que tinha medo de pregar o Evangelho, mas agora sabe que Jesus é ressurreto e vai pregar. Que estava cansado, se arrastando pela vida, pensando, meu Deus, quantos anos ainda vai ter esse martírio? E aí ouve falar da ressurreição, e aí vem de novo aquela chama dentro do coração, aquela pregação volta a ser viva. Jesus ressuscitou, igreja, e nós ressuscitamos com Ele, e estaremos com Ele eternamente. Sua vitória é completa. Nesta manhã de ceia, onde nós vamos tomar parte do pão e do cálice, lembre bem o que estamos fazendo, lembre bem o que isso representa. Esteja quebrantado diante do Senhor, agradecendo a Ele por esta vitória imensa, por saber que as coisas não terminam aqui, que se estão difíceis não vão ficar difíceis para sempre, se há angústia não haverá angústia para sempre, a morte não será mais para sempre. Jesus venceu a morte, e nesta manhã a igreja celebra e exulta.